Inclusive, né, eu ouvi algumas análises hoje partindo para o seguinte caminho. Se o governo federal não conseguiu lidar com as críticas de rede social sobre a tributação para compras de até $50 de sites chineses, Shein, AliExpress, Shopee, como é que ele vai lidar com críticas que podem ser ainda maiores e mais graves e que possam vir de consequência de um arrojo fiscal, de um arcabouço fiscal? Isso também poderia ter gerado pessimismo em quem recebeu as regras e as várias exceções que foram colocadas ali. Inclusive, mesmo Haddad não gostando do presidente Lula ter recuado nessa questão da taxação de produtos importados, ele optou por não gerar uma crise política nesse momento e aceitou a decisão sem questionar, foi o que informaram interlocutores para a gente. Um dos assessores do Ministério da Economia afirmou que agora a estratégia é lidar com o caso pensando que o governo está atendendo a uma vontade popular e fazendo ajustes porque o mais importante é o projeto passar como um todo. Como é que vocês veem essa questão? Se não conseguiu lidar com essa crítica aqui, vai conseguir lidar com um problema maior depois? Porque todo arrojo traz sofrimento para alguma parte. Alan Gani. Evandro, essa é uma questão bastante importante. Por quê? Porque esse arcabouço fiscal, ele é calcado na arrecadação e não na despesa. Aliás, a própria despesa está vinculada à arrecadação, quer dizer, ela só pode crescer, né, a 70% do aumento da arrecadação dentro daquelas bandas lá, tendo um piso mínimo de inflação mais 0,6%. Muito bem. Para isso, o governo precisa arrecadar mais. E as sinalizações do governo, até agora, foram de aumento de tributação. Vamos lembrar a reoneração dos combustíveis. Foi o primeiro aumento de tributo. E depois, agora, a tributação dos sites chineses, que acabou sendo tão impopular que voltaram atrás. Mas veja que até agora, Evandro, foram sinalizações de aumento de tributação. Eu duvido que não vai ser proposto um aumento de carga tributária. Só tem um jeito de você conseguir viabilizar esse arcabouço fiscal sem crescimento econômico. E o crescimento econômico, por enquanto, está baixo. É com aumento de imposto. E aí, como é que o governo vai lidar com essas crises? Porque a gente já está no limite da carga tributária. Só tem um jeito, Fábio Piperno. Uma das alternativas, de fato, é cortar, por exemplo, subsídios, ajudas e tal. Até o ministro Haddad falou sobre isso outro dia. E eu li em algum lugar ontem, anteontem, uma lista de quanto o governo gasta com subsídios, com, enfim, benefícios nas diversas áreas que acabam recebendo todas essas benesses. Por exemplo, o agronegócio recebe esse ano mais de 50 bilhões de reais em subsídios. É muita coisa. Então, é claro que o governo vai ter que cortar e com lâmina muito fina vários setores, várias áreas que acabam recebendo essas ajudas generosas. Aliás, muitas delas vêm inclusive do governo Dilma, lá de trás. Tá? A Dilma foi muito pródiga nisso aí. Então, é claro que isso pode ser melhorado. Agora, é óbvio também que, por enquanto, por mais que se tente especular como é que qual vai ser o saldo da questão fiscal nesses próximos tempos, é muito perigoso a gente fazer qualquer tipo de projeção antes de que seja aprovada, por exemplo, a reforma tributária. Porque a reforma tributária ela vai mexer nisso. Ela vai mexer nisso e a gente não sabe o que vai sair dessa reforma tributária. Inclusive, nesses dias, nesses últimos dias, já há uma mobilização de setores que sabem que poderão perder que acabaram iniciando uma ampla campanha de mídia. Ontem, por exemplo, tinha anúncio em todos os grandes jornais do setor de serviços, de entidades do agronegócio e de outras, dizendo que, olha, a reforma tributária é importante, a gente luta por isso há muito tempo, mas o nosso setor não pode pagar a conta. Gustavo Segré. Eu tenho uma teoria diferente em relação à deixa do Haddad em relação à taxação dos sites da China. Qual é? E tenho a visão de um Twitter que colocou a primeira-dama, Janja, indicando e afirmando que era uma taxação para as empresas e não para o consumidor. E se colocou num problema, porque ela fez um comentário de um assunto que não domina.
A dúvida era se tinha feito algum comentário sobre o arcabouço. E complemento o que mencionava Alan. Quando não consegue respeitar esse equilíbrio do déficit, no primeiro ano tem a relação 70% da arrecadação. Se não conseguir, no segundo ano deve diminuir para 50%. A pergunta é, se não conseguiu controlar a despesa com 70% da arrecadação, como vai fazer funcionar o governo com 50%? Não tem estrutura lógica o arcabouço. Esse é o problema. E quando você não tem uma previsibilidade, deixa liberado a que o governo possa gastar o que quiser, o mercado fica sensibilizado. E aí está a resposta de por quê, junto com um problema do GSI também, o mercado hoje teve uma suba tão alta do dólar e uma queda tão alta da bolsa.